Está começando mais um dos nossos encontros do PGM Online. Eu sou o Charles Bernardo e é um prazer recebê-lo aqui na minha casa. É um prazer estar aí na sua casa. É um prazer poder falar com você, poder conversar mais um pouco com você sobre a Palavra de Deus. Durante essa quarentena nós estamos estudando o livro de Salmos. Nós, em nossos pequenos grupos, estamos aprendendo com as orações dos homens de Deus do passado, contidas no livro de Salmos. E nós estamos caminhando com Davi nesses primeiros salmos. Nós estamos caminhando com as orações de Davi, com os clamores de justiça, com os clamores por salvação. Nós estamos vendo que Davi era alguém como eu e você. Davi era alguém normal, que também passava por problemas, que também estava ciente da sua limitação e sujeito às complicações da vida. E hoje, nessa caminhada, nós chegamos ao capítulo 8 do livro de Salmos. E é muito interessante esse capítulo 8, particularmente, eu considero o capítulo 8 como um dos meus salmos favoritos. E eu te convido a ler comigo o capítulo 8 de Salmos agora. Eu vou ler na versão NVI, você pode ficar à vontade para ler na Bíblia que você tiver na sua casa. Caso você esteja longe de alguma Bíblia nesse momento, você pode acompanhar o texto aqui comigo, na própria tela. Amém? Então vamos à leitura? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? São esses os 9 versos do capítulo 8 de Salmos. E primeiro, eu gosto muito desse salmo porque esse salmo nos remete a Jesus. A primeira verdade desse salmo, ou a primeira coisa que precisamos entender nesse salmo, é que ele nos remete a Jesus. Ele faz uma referência a Jesus, ao Filho do Homem, a quem Deus colocou o domínio de toda a criação sob as suas mãos. Esse é Jesus. Então a primeira coisa que nós podemos aprender na leitura de hoje é que ao lermos o Salmo 8, nós podemos claramente encontrar Jesus. Nós podemos claramente declarar esse salmo como um salmo messiânico, como um salmo que anuncia como seria o Messias prometido, como seria aquele que seria chamado Filho do Homem. E nós hoje sabemos que esse é Jesus. Mas não apenas isso. Nós temos diversos ensinamentos para aprender com esse salmo hoje. E para começar, diferente do capítulo 7, em que Davi começa declarando: Senhor, meu Deus, aqui no capítulo 8, a primeira e a última frase de Davi compreendem uma declaração parecida. Senhor, Senhor nosso. Se na semana passada nós vimos a confiança do servo de Deus em que
em saber que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua segurança. Hoje, aqui no capítulo 8, nessa semana, nós estamos vendo o caráter comunitário da presença de Deus. O Senhor não é meu, o Senhor é nosso. Não é Senhor das minhas coisas. Não é Senhor apenas sobre aquilo que é importante para mim. Não é Senhor apenas sobre mim. É Senhor nosso. E em tempos como que estamos vivendo, em tempos de quarentena como que estamos passando agora, é muito importante nós compreendermos essa verdade. Porque eu e você estamos enfrentando uma pandemia, passando por um isolamento social. Nós estamos enfrentando um momento complicado, um momento em que às vezes nós podemos nos sentir sozinhos, nós podemos nos sentir solitários. E essa sensação de solidão nos deixa desamparados. Essa primeira lição, ou essa é a primeira lição do capítulo 8. Senhor nosso. E por que isso é tão importante para a gente hoje, no momento que estamos vivendo? Porque ao compreendermos isso, nós compreendemos que não estamos sozinhos. Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Senhor nosso. É meu e seu, é nosso. Então, não se sinta solitário nesses dias. Não se sinta desamparado nesses dias. Antes, experimente essa verdade reconfortante, que é saber que nós fazemos parte do povo de Deus. Nós não estamos sozinhos. É mais ou menos o mesmo que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, lá em Mateus. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Jesus não diz, meu Pai, Pai meu. O Pai é nosso, dando a entender que o caráter de Deus é comunitário, que Deus não é apenas meu, Deus não está apenas comigo, Deus está conosco. Emanuel é Deus conosco, não é Deus comigo. E isso, nesses dias de quarentena que estamos vivendo, nesses dias de pandemia que estamos vivendo, é importantíssimo, porque isso retira do nosso coração a sensação de solidão. Pois ao olharmos a Bíblia, nós vemos que o Senhor é nosso, ou que o Senhor é o nosso Senhor. Não é meu, é nosso. Essa é a primeira lição e para mim é uma das mais importantes do Salmo 8. Senhor nosso. Nós fazemos parte do povo de Deus. Esse mesmo princípio, Davi vai repetir esse princípio lá no Salmo 23, quando ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23 Davi declara isso, mas Davi não declara isso porque se achava superior, porque se achava escolhido por Deus. Davi declara que o Senhor é o pastor dele porque Davi compreendia que Davi fazia parte do rebanho das ovelhas do Senhor. Ele fazia parte do povo de Deus e Deus cuida muito bem do seu povo. Amém? E aí o texto continua. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, não é em um lugar. O nome de Deus não é majestoso apenas em um lugar, não é majestoso apenas na minha casa, não é majestoso apenas no templo, é em toda a terra. Por isso aí na sua casa, onde você está me ouvindo nesta noite, entenda, primeiro, você não está sozinho, você faz parte de um grande povo, que é o povo de Deus. Segundo, o nome de Deus é grandioso, aí é onde você está. Cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários,
para silenciar o inimigo que busca vingança. Esse é o verso 2, eu quero pausar um pouquinho a leitura para a gente estudar o verso 2, porque o verso 2 vai falar para a gente de dois tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa que vive com a inocência de uma criança, vive com a pureza de uma criança. E esse tipo de pessoa vive louvando ao Senhor, vive glorificando a Deus. Sabe aquele texto, em tudo dai graças? Esse povo, esse grupo de pessoas, é um povo que simplesmente vive glorificando a Deus, que em tudo encontra motivos para se alegrar no Senhor. E por isso glorifica a Deus, por isso dá graças a Deus. Mas existe um outro tipo de pessoa. Existe um grupo de pessoas que busca fazer a vingança, ou que busca a sua própria justiça, que busca satisfazer o seu próprio desejo. E aqui Davi vai relatar para nós que há uma diferenciação entre as pessoas e nós podemos compreender essa diferença pelo falar. Existem aqueles que professam palavras de bênção. Existem aqueles que se dedicam a abençoar e louvar ao Senhor. E uma fonte boa não pode jorrar águas amargas. Por outro lado, existem aqueles que se dedicam a fazer a maldade, a tramar o mal, a proclamar o mal, com uma falsa justiça, com uma falsa sensação de moralidade. O que eles buscam, na verdade, é a vingança, é satisfazer os seus próprios desejos. E por isso vivem a difamar, a falar mal, a propagar a maldade com as suas palavras, com os seus atos, com o seu coração, com a sua atitude. E Davi deixa bem claro que há essa diferença entre os dois grupos. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. E a principal diferença está aqui. Aqueles que vivem glorificando a Deus, professando palavras de bênçãos, aqueles que vivem se enchendo do Espírito com salmos, hinos e cânticos de louvor ao Senhor, como Paulo, apóstolo, nos ensina lá no livro de Efésios. Deus é a fortaleza deles. Deus é a nossa fortaleza quando nós nos enchemos das coisas de Deus. Deus é a nossa fortaleza quando nós somos completamente cheios e satisfeitos daquilo que vem de Deus. Quando, porém, a gente começa a se achar dono da verdade, senhor da justiça, e querer fazer vingança, e querer professar o mal, e querer amaldiçoar os outros porque não obedecem a gente, infelizmente, Deus deixa de ser a nossa fortaleza. Então, recapitulando, primeiro, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E além do Senhor, além disso, nós temos uns aos outros. Embora estejamos nas nossas casas, nós estamos juntos espiritualmente, como na oração do Pai Nosso. Entre no teu quarto e ore, Pai Nosso. O senso de comunidade, ele é profundamente enraizado no coração dos servos de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que nós estamos em um local sagrado, em um local onde o nome de Deus é glorificado, é santo, é exaltado, é majestoso, é poderoso. Que local é esse? Toda a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra, em toda a terra o nome de Deus é glorificado. Então não existe um lugar específico na terra que seja santo. Toda a terra é santa. Então aí na sua casa é terra santa. Aí aonde você está é terra santa. Deus te abençoa aí. Nós podemos ser povo de Deus, ser igreja,
quando compreendemos isso, porque aí nenhuma barreira geográfica, demográfica, epidêmica, de nada vai nos impedir de louvar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. E essa é a terceira ou quarta lição de hoje. Existe um tipo de gente que se fortalece no Senhor porque se enche do Espírito. E como que se enche do Espírito? Falando em salmos, em hinos, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, dos lábios das crianças, dos pequeninos. Firmaste o teu nome como fortaleza. Existe um grupo de pessoas que compreende todas as outras verdades e por isso não perde tempo amaldiçoando a ninguém, não perde tempo proferindo maldade, não perde tempo declarando mal. E aqui, a partir do verso 3, é quando a gente começa a entender melhor o que estamos passando. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Eu quero que você pense comigo um pouco sobre o céu. Recentemente teve uma chuva de meteoros, eu fui ver essa chuva de meteoros e o céu estava muito belo naquela noite e as estrelas estavam muito claras, muito vivas, porque estava tudo escuro ao redor. E eu fiquei pensando na grandeza de Deus, eu fiquei pensando nesse salmo quando eu estava lá. Ao ver a criação, a obra das mãos de Deus, nós não conseguimos mensurar o tamanho da terra, o tamanho da grandeza, o tamanho do universo. Nós não conseguimos mensurar a quantidade de estrelas no céu. O céu é algo magnífico, mas é algo pequeno comparado a Deus. A criação é pequena se for comparada ao Senhor. Se a gente olha aquele céu estrelado, belo, lindo, maravilhoso, e a gente fica fascinado ao ver algo assim, aquilo é pequeno, aquilo não é nada comparado a Deus. Deus sabe o nome de cada uma das estrelas, Deus chama cada uma pelo nome, Deus fez cada uma existir, Ele chamou à existência cada uma delas. É impossível mensurarmos a grandeza de Deus. Se nós ficamos abismados com a grandeza do universo, porque somos tão pequenos, imagine o Senhor, quão grande Ele é, quão grande é o nosso Deus. Ele é muito maior do que qualquer coisa que possamos pensar. Ele é muito melhor do que qualquer coisa que possamos conjecturar. Mas, ainda assim, Ele se importa conosco. Na abertura dessa lição eu disse que, em parte, o Salmo 8 nos remete a Jesus. Em parte, o Salmo 8 nos conta sobre Jesus, nos revela quem é Jesus. Mas não apenas isso. O Salmo 8 fala de quem nós somos. Porque nós somos seres extremamente minúsculos. Se comparado ao universo, nós somos como um grão de areia. Imagine comparado a Deus. Não tem como mensurar. Não tem como imaginar essa diferença. Por isso o salmista pergunta, que é o homem para que com ele te importe? Se o filho do homem para que se preocupe com ele? Em outras palavras, quem sou eu, meu Deus, para que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, se importe comigo? Quem somos nós para o ser que chamou todas as coisas da existência se importe conosco? Nós não somos nada, nós somos pó, nós somos barro.
Deus é o Criador, Deus detém o poder de todas as coisas na palma da sua mão. Basta uma palavra dele e todas as coisas podem acontecer. Basta uma palavra dele e todas as coisas podem não acontecer. O som da voz de Deus ecoou pelo universo e as coisas surgiram e a existência aconteceu. O poder de Deus é algo inimaginável, é algo que a consciência humana não consegue alcançar, por mais inteligente que sejamos, por mais estudiosos que possamos ser, nós jamais conseguiremos imaginar o tamanho do poder e da grandeza de Deus. Por isso, quem somos nós para que Deus se importe conosco? Contudo, Ele não nos abandona. Contudo, Ele continua nos amando. No começo do vídeo de hoje, eu falei que que esse Salmo 8, ele fala sobre Jesus. É um salmo messiânico. Mas não é apenas um salmo messiânico. Ao declarar esses versos, nós podemos encontrar Jesus. Mas não apenas Jesus, nós também encontramos a nós mesmos. Porque nós encontramos o quão pequeninos nós somos, o quão limitados nós somos. Mas ainda assim, Deus continua a nos amar. Ainda assim, Deus continua a cuidar de nós. Deus continua a ser fiel, a ser bondoso. Deus nos chama de filhos. E aqui, se isso não faz com que você se assuste e com que você repense toda a sua existência de vida, eu acho que nada mais é capaz de fazer isso. Ter a consciência de que o ser que criou o universo, que detém todo o poder na palma da sua mão, olha para mim e me chama de filho, olha para mim e se importa comigo, e se preocupa com a minha dor, me faz repensar toda a minha vida. Porque se Deus faz isso comigo, então eu devo ser eternamente grato a Deus. Se Deus se importa tanto comigo ao ponto de dar o seu único filho para morrer em meu lugar, a vida que eu vivo hoje, eu devo vivê-la para Deus. Eu devo viver por Deus. Eu devo viver agora em temor, em obediência, em alegria, na presença de Deus. Isso é uma grande lição para nós. Isso é uma grande lição para todos que estamos enfrentando esse momento de pandemia. Porque Deus se importa conosco. Deus se importa com a nossa dor. Deus não é um Deus distante, embora nós sejamos nada comparado a Deus. Ainda assim, Ele olha para nós e Ele se importa com a nossa dor. Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração aflito e Ele se importa. Por isso Ele nos dá regozijo, Ele nos dá calma, Ele nos dá paz, Ele nos dá os frutos do Espírito, temperança, amor, alegria. Por isso, Ele cuida de nós. Nessa noite, eu te convido a desfrutar desse cuidado do Senhor. A desfrutar dessa esperança que é encontrar esse Pai amoroso, cuidadoso, que nos chama pelo nome, que nos chama de filhos. Vamos recapitular o estudo desse salmo até aqui. Não estamos sós. Fazemos parte do povo de Deus. Somos uma comunidade, independente de onde estejamos. Nós não estamos sós, não estamos abandonados. Porque temos o Senhor e temos uns aos outros. Os nossos lares
são terra santa, porque Deus é glorificado em toda a terra, porque toda a terra pertence ao Senhor. Por isso, não perdemos tempo com palavras de maldição, com palavras que professam a maldade, com palavras que professam a destruição. Não perdemos tempo com fofoca, com injúria, com calúnia, com difamação. Não perdemos tempo com coisas que não pertencem a Deus. Antes, temos a nossa fortaleza no Senhor. E por isso nos enchemos das coisas de Deus. Por isso professamos sempre palavras de bênção. Por isso professamos sempre palavras de louvores ao Senhor. Porque entendemos que não somos nada. Que somos um grãozinho de areia. Mas que Deus é todo poderoso. É supremo em tudo. E ainda assim escolheu nos amar. Ainda assim escolheu se importar conosco. Ainda assim escolheu se doar para que eu e você pudéssemos ter vida. Nós só estamos vivos hoje porque um dia Deus decidiu voluntariamente morrer em nosso lugar. A cruz de Jesus aconteceu antes de tudo. O evento da cruz não é apenas um evento na história, é um evento na eternidade. Antes que Deus... Tem um pastor que diz isso, que eu acho essa frase genial. Antes que Deus dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. Porque é pela cruz que eu e você temos vida. É pela cruz que nós podemos entender esse capítulo 8 de Salmos, aonde nós vemos que nós não somos nada, que Deus é tudo, mas que ainda assim Deus se importa conosco. Ainda assim Deus se entristece conosco. Deus fica angustiado com a nossa angústia, porque Ele nos ama tanto que Ele preferiu morrer a continuar na eternidade sem nós. E Ele venceu a morte porque Ele é a vida. Mas Ele escolheu morrer. Ele escolheu se doar por amor. Porque mesmo sabendo que eu e você não somos nada, Ele olhou para nós, criação feita pela obra de suas mãos, e nos amou com um amor profundo, como nenhum outro. Por isso, nessa noite, eu quero encerrar o estudo de hoje, te dizendo, sinta-se amado por Deus. O estudo de hoje é sobre espantar a solidão. Se o senso de comunidade serve para espantar a solidão e o desamparo, ainda mais o senso de amor. Sinta-se amado, porque você é profundamente amado por Deus. Deus te ama de uma forma incondicional. As muitas águas não podem apagar esse amor de Deus. Por isso, nesta noite, neste final de semana, desfrute do amor de Deus. Mesmo em meio a esta epidemia que estamos vivendo, a este isolamento social que estamos passando, continue a desfrutar do amor de Deus. Não se desespere, não entre em crise. Embora a crise possa acontecer no mundo exterior, no seu mundo interior, que reine a paz, que é saber que Deus se importa com você, que Ele te ama e que Ele jamais vai te abandonar. Amém? Eu vou ficar por aqui hoje com o estudo dessa semana, mas eu quero fazer um trato com você. Eu te convido a continuar estudando o capítulo 8 de Salmos. De que forma? Nós lemos até o verso 4. Mas a partir de amanhã, nós estudamos, até o verso 4. Mas a partir de amanhã, eu te convido a ler, a fazer uma leitura diária. Tire um tempo, todos os dias, e medite sobre um dos versos do capítulo 8 de Salmos.
ou alguns mais, se não for um, medite sobre mais de um verso. Faça o seu devocional. Se na última semana nós compartilhamos os devocionais nos nossos grupos de WhatsApp, todo dia tinha uma devocional nova para vocês. Nessa semana você vai fazer o seu devocional. Você vai ler, vai orar, vai meditar e vai tirar do texto lições para a sua vida. Essa noite eu estou apenas compartilhando algumas lições que eu tirei para a minha vida, que me servem de esperança, que me servem de alegria e que eu espero que também sirvam de esperança para você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te convido a orar nesse momento, a agradecer a Deus em oração. Se você puder fechar os seus olhos agora, te convido a fechar os seus olhos e falar com Deus. Pai, nós nessa noite agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não nos abandona, porque mesmo em meio a este momento que estamos vivendo, não estamos sozinhos. Estamos sendo amparados e cuidados por Ti. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por estar aqui, agora, nessa hora. E muito obrigado, mais ainda, por Jesus. Porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor se importa conosco. Porque a nossa dor não é apenas nossa, é tua também. Pai, nós somos gratos por isso. E se algum dos meus irmãos que me assiste nessa hora estiver se sentindo sozinho, desamparado, angustiado neste momento, que se sinta abraçado pelo Senhor e profundamente contagiado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, ó Pai. Porque o Senhor se importa conosco. O Senhor cuida de nós. Muito obrigado por este cuidado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fica aí o nosso trato para que você faça o seu devocional ao longo dessa semana. E um forte abraço, um beijão no seu coração. Fiquem com Deus. E até a próxima sexta para mais um dos nossos encontros do PGM Online, onde começaremos então a estudar o Salmo 9. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa noite e um forte abraço. Fiquem com Deus.